Olá, galerinha do oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais essa aula para estar explicando um pouco sobre o conteúdo de raiz quadrada aproximada. Então, observe que estaremos aqui indo direto para o arquivo. Nesse arquivo está um breve resumo sobre o conteúdo de raiz quadrada aproximada. Gostaria muito que todos vocês prestassem bastante atenção nessa explicação, ok? Então tá aqui, raiz quadrada aproximada. Nós temos aqui logo um breve relato sobre uma raiz quadrada exata, as raízes quadradas exatas, né? Nós temos aqui em negrito algumas raízes que têm uma definição exata, como por exemplo a raiz quadrada de 1, de 4, de 9, de 16. E mais aqui abaixo eu tenho uma tabela com algumas raízes quadradas exatas, até o número 225. No exemplo aqui, ele pede a raiz aproximada do número 12. Primeiramente, galera, por que eu coloquei essa tabela de raízes quadradas exatas aqui? Porque a partir dessa tabela você tem como identificar uma raiz quadrada aproximada. Então, observe. Qual a raiz aproximada do número 12? Então, você vem aqui na tabela, certo? E observa entre quais números estaria o 12. Então, por exemplo, primeiro você tem que achar uma raiz quadrada exata menor que 12 e uma raiz quadrada exata maior que 12. Então, qual é a raiz quadrada exata menor que 12? É a raiz quadrada de 9. Confere? A raiz quadrada de 9. Qual a raiz quadrada maior que 12? É a raiz quadrada de 16. Então, se para menos é a raiz quadrada de 9 e para mais é a raiz quadrada de 16, então o 12 está no meio, certo? Então, quais são as raízes de 9 e de 16? A raiz de 9 é 3 e a raiz de 16 é 4. Obviamente, a raiz quadrada do número 12, que é o exemplo que está pedindo aqui, estaria entre 3 e 4, certo? Primeiramente, você tem que definir isso, que estaria entre 3 e 4. A partir do momento que você identifica aonde estaria a raiz quadrada do número 12, aí você vai começar a responder por tentativas. Eu sempre aconselho aos meus alunos a resolver por tentativas. Então, eu já sei que está entre 3 e 4, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazendo 3,1 vezes 3,1. 3,2 vezes 3,2, 3,3 vezes 3,3, 3,4 vezes 3,4, 3,5 vezes 3,5, até chegar no número 3,9. Quando você faz essas multiplicações, a partir do momento que você encontra um número que esteja bem próximo de 12, pronto, você já achou a sua raiz aproximada. Então, nesse exemplo aqui, ele encontrou o 3,46. Então, ele encontrou duas casas decimais, certo? Mas aqui você já daria para entender que o número, que a raiz quadrada não exata do número 12 é o 3,4. Por que 3,4? Porque 3,4 vezes 3,4 eu vou encontrar um número aproximadamente próximo do número 12. Agora, se eu colocar o 3,5, eu vou encontrar um número maior que 12, certo? Então, eu já vou saber que a minha raiz aproximada do número 12, ela está no 3,4, certo, gente? Então, aqui foi uma breve definição. Aí nós temos aqui outros exemplos. Exemplo 2. A raiz de 45 está localizada entre os seguintes números quadrados perfeitos, 36 e 49. Ou seja, a raiz quadrada de 45 ela estaria entre o 6 e o 7. Agora, por que estaria entre o 6 e o 7? Observa. Lá está pedindo a raiz aproximada do número 45. Aqui na tabela dos quadrados perfeitos, observa qual a raiz para menos. Qual a raiz quadrada para menos de 45? Nós temos a raiz de 36.
Qual a raiz para mais? Maior que 45? Nós temos a de 49. Então, ou seja, a raiz quadrada de 45 ela estaria entre 36 e 39. Ou seja, estaria entre 6, que corresponde a 36, e a de 7, que corresponde a 49. Aí você faria aquele mesmo processo que eu expliquei do exemplo 1. Você faria 6,1 vezes 6,1, 6,2 vezes 6,2, 6,3 vezes 6,3 e assim sucessivamente, até chegar no número que multiplicado seja bem próximo de 45. Então, nesse exemplo aqui, qual seria a minha resposta? 6,7. Por que 6,7? Porque 6,7 chega bem próximo de raiz quadrada de 45. E 6,71, que é a aproximação por excesso, ele ultrapassa o 45. Então, galera, essa foi uma breve explicação sobre o conteúdo de raiz quadrada aproximada. Espero que todos tenham compreendido. Daqui a algum tempo eu vou estar passando outro vídeo. O outro vídeo eu vou estar agora indo para exemplos mais práticos. E espero que todos tenham compreendido esse breve relato que eu quis passar para vocês. Ok? Um bom dia a todos. Até o próximo vídeo.